Então, pessoal, agora vamos conhecer os tipos de borrachas que o Photoshop oferece. A função da Eraser é basicamente apagar uma área, mas há outras ferramentas muito interessantes que podem nos ajudar no trabalho de pintura e ajustes de imagens, como a Background Eraser e a Magic Eraser. Vamos conhecê-las? A ferramenta Eraser costuma utilizar a cor de background para apagar uma área. Para ativá-la, basta pressionar o atalho E ou clicar na ferramenta aqui na barra. Ela é parecida com a ferramenta Brush, pois também podemos definir um estilo de borracha e configurar valores de opacidade e tamanho. Vamos testá-la aqui nesta área. Veja que a área foi pintada de rosa, que é a cor definida como background. Agora vamos tentar apagar este balão menor da imagem? Para isso, a gente deve encontrar a cor mais próxima do céu dessa foto. Como fazer isso? Isso mesmo, com conta-gotas. O atalho para ativá-lo é a letra I. Então vou pressionar a letra I e clicar sobre esta área do céu. A cor escolhida foi definida como cor de foreground. E agora? O que devo fazer para transformá-la em cor de background? É muito simples. Basta pressionar a tecla X que as cores de foreground e background mudam de posição. Agora vou ativar a ferramenta Eraser com o atalho E. Então, tenho que configurar o estilo e o tamanho da borracha. Vou escolher esta primeira opção mais suave e aumentar o tamanho da borracha até cobrir o balão com a ajuda da tecla Fecha Colchete. Agora vou dar alguns cliques. Olha só como ficou o resultado. No grupo da ferramenta Eraser, ainda temos as ferramentas Background Eraser e Magic Eraser. A primeira é a borracha de plano de fundo. Ela tem esse nome porque geralmente a usamos para transformar áreas do fundo da imagem em áreas transparentes, mas na verdade ela pode atuar em qualquer área da imagem, já que o Photoshop só enxerga pixels, lembra? Essa história de plano principal e plano de fundo da imagem é a gente que define. Bom, essa ferramenta apaga pixels de tons semelhantes, que são definidos pelo clique com este alvo no centro da borracha, tá vendo? Note que eu consigo contornar o balão sem colorir os pixels com cores diferentes da cor azul do céu, que foi definida como parâmetro. Mas olha o que acontece se eu encosto o alvo da borracha nessa parte vermelha do balão ou nessas partes azuis. Os pixels vermelhos também serão apagados porque foram atingidos pelo alvo, que entendeu que um novo tom de pixel deve ser apagado. Os pixels azuis do balão foram apagados por serem semelhantes aos do céu, que foi definido como referência no início do uso dessa ferramenta. Quando ativamos essa ferramenta de borracha de plano de fundo, algumas opções diferentes são exibidas na barra de opções. Por exemplo, temos esses 3 conta-gotas. O primeiro se chama Sampling Continuous e é o padrão da borracha. Ele funciona da seguinte forma. Conforme a gente clica e arrasta a borracha com essa opção ativada, o alvo vai recolher informações sobre os pixels das áreas e vai apagá-las de forma contínua. Veja só o que acontece quando arrasto a borracha com o botão do mouse pressionado pela imagem do balão. Aos poucos, todos os pixels vão sendo apagados. Vou dar alguns Ctrl Alt Z para desfazer essas últimas ações. O segundo conta-gotas é o Sampling Once. Se eu clicar sobre o céu e mantendo o botão do mouse pressionado, arrastar a borracha pela área do balão, apenas os pixels azuis serão apagados e os demais ficarão intactos, tá vendo? Outra opção para trabalhar com essa opção é escolher antes o pixel que deve ficar transparente com o conta-gotas e em seguida iniciar a ação com a borracha. Quando a gente escolhe a cor com o conta-gotas, ela fica definida como cor de foreground. Nesse caso, você pode ter que ajustar a tolerância aqui ao lado para garantir que pixels semelhantes também se tornem transparentes e alterar o limite da ação da borracha para Find Edges, que apaga áreas com pixels semelhantes, mas preserva os demais pixels de acordo com o contraste. Por último, temos a Sampling Background Swatch. Com ela, podemos definir uma cor para ser apagada e preservar as demais cores. Nesse caso, a cor que vai ser eliminada deve estar definida como cor de background. Para isso, é necessário recolher uma amostra da cor que vamos apagar com o conta-gotas. Então, pressiono o X para que essa cor possa passar para o background, pressiono o E para voltar para a Background Eraser, que foi a última que eu utilizei, e começo a apagar esta área. Lembrando que, dependendo da tolerância indicada neste campo,
mais ou menos tons de pixels da mesma cor serão selecionados, ok? Então, se avançarmos com a borracha no balão, alguns tons de azul também serão eliminados. É por isso que a Background Eraser é mais eficaz para eliminar áreas com cores chapadas, sem meios tons. Senão a gente corre o risco de não ter eliminado todos os pixels que queríamos, como você pode ver no resultado. Dependendo da imagem que você estiver trabalhando, pode ser mais fácil utilizar antes uma ferramenta de seleção para deletar a área do que usar a Background Eraser logo de cara. Avalie. Mas há casos em que a Background Eraser pode ser bastante útil. Por exemplo, neste caso que vou mostrar, o que você faria para deixar transparente apenas este fundo sépia? Lembrando que você deve manter a roda gigante e toda a sua estrutura intacta. Vai dar um certo trabalho usar a varinha mágica para depois dar um delete nesse caso, você não acha? A Background Eraser pode ser usada aqui. Como? Aqui na barra de opções, nós temos a opção Limit. Nela você encontra as opções Discontiguous, Contiguous e Find Edges. Esta última nós já vimos rapidamente na última aula, lembra? Bom, a opção Contiguous é um pouco parecida com essa última. Ela vai identificar a cor do pixel selecionado pelo alvo e vai apagar todos os pixels semelhantes, mas não ultrapassa áreas com pixels de cores distintas, como vemos neste exemplo. A opção Discontiguous vai ser mais útil para mim nesse caso. Isso porque ela apaga a cor selecionada pelo alvo da borracha, mas ela reconhece em toda essa área da borracha pixels que são semelhantes. Então, ela vai apagar esses pixels parecidos com os da amostra. Quanto maior o tamanho da borracha, mais áreas semelhantes a borracha vai apagar. Tudo isso graças a essa opção Discontiguous. Você pode associar esta opção com os conta-gotas de amostras e com as porcentagens de tolerância também. Aqui estou dando apenas clique simples com o alvo sempre apontando alguma área do fundo sépia. Olha só o resultado. Para terminar esta aula, vamos conhecer a ferramenta Borracha Mágica. Depois de selecionar com a varinha mágica, agora podemos apagar cores semelhantes num passe de mágica. Ela é bem legal porque ela deixa transparente os pixels de cores parecidas em uma imagem. Vou clicar neste ponto da imagem. Olha o que acontece. Dependendo de onde eu clicar, algumas áreas azuis do balão também serão apagadas. Veja só! Por isso, é interessante ajustar a tolerância da cor que será apagada aqui neste campo. Lembrando que quanto maior o valor da tolerância, mais pixels semelhantes serão apagados. Quanto menor a tolerância, menos pixels serão apagados. Nessa aula, você conheceu os truques das ferramentas do grupo Eraser. Viu como usar a borracha simples, que apaga uma área com a cor de background, e conheceu a Background Eraser e a Magic Eraser, que apagam transformando áreas coloridas em áreas transparentes. Agora você já pode fazer os testes para fixar o que aprendeu, pois vamos mudar de assunto logo em seguida. Na próxima aula vamos aprender a realizar diversos ajustes em uma imagem, como ajustar a cor, iluminação, brilho, entre outros. Até lá!